sou o Leandro, do segundo ano F. Hoje me chegou de cara, nós somos muito doidos. A gente gosta de uma coisa que muita gente não gosta, que é a física. A gente vai tratar então de um possível fim do universo, chamado de morte térmica. Morte térmica seria o quê? É justamente esse estado final previsto pela termodinâmica, mas o que caracterizaria esse estado final? Como o universo comportaria dessa forma e por que ele chegaria a esse estado? Bom, como a gente se propõe a falar de um possível estado final do universo, um possível fim, nada mais justo do que voltar ao começo. A teoria mais aceita cientificamente falando hoje é do Big Bang, que havia uma singularidade, então houve a expansão. Mas as pessoas desconsideram a verdadeira pergunta que tange esse assunto. Desconsideram a pergunta da origem de todas as coisas. Desconsideram a pergunta de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Quando a gente começa a observar essa imagem, a primeira coisa que acontece é um estranhamento. Um estranhamento, um incômodo, algo assim. Logo depois um pensamento. Ok. Um pensamento reconfortante. Ok, essa imagem está indo ao contrário. É um vídeo de algo que está acontecendo ao contrário. Mas por quê? Por que não pode ser só uma situação em que realmente o ovo, a clara e a gema, saem do chão, chegam até a casca que está na mão de uma pessoa, a casca se fecha e forma um ovo? Por que isso não é aceitável para nós? Por que isso parece ser inconcebível? Bem, a gente pensa nisso como esquisito porque algumas coisas na vida só acontecem em um único sentido. Certos processos são irreversíveis. Por exemplo, se você pegar uma folha de papel e queimar, você não pode pegar as cinzas, pegar a fumaça, esfriar aquilo esperando que volte a ser papel. Você está andando com um copo na sua casa, ele cai no chão, se quebra todo, sua mãe grita, isso, quebra tudo nessa casa mesmo. Você não pode esperar que os cacos subam do chão e se recompõem em cima da mesa para você mostrar para sua mãe que desculpa, conserta assim que você quebrou. O que acontece é que tem processos que a gente toma como naturais, só em um sentido, que a gente simplesmente não pensa na possibilidade de acontecerem de outra forma, porque a gente tem muito internalizado que isso só pode acontecer daquela forma. É o caso do ovo. Por que o ovo não pode simplesmente voltar? Porque as coisas não desquebram dessa forma. Agora, pensando na irreversibilidade, um processo um pouco mais específico da química, vamos pensar que você tem um recipiente separado ao meio por uma válvula fechada, do lado esquerdo tem gás, do lado direito tem vácuo. Se eu abro essa válvula, o que se espera é que o gás se difunda por todo o recipiente, não que fique concentrado em apenas um lado. Mas vamos pensar em como acontece esse processo. Eu não estou esquentando gás, eu não estou esfriando gás, eu não estou adicionando nem tirando nada do gás, eu só estou removendo uma barreira. Ou seja, esse gás se expande sem alterar em nada a sua energia. Mas ele também poderia se contrair sem alterar em nada essa energia. Então, energia não é o suficiente para explicar o sentido unidirecional das coisas. Nós precisamos de um outro conceito. Se a explicação de por que o gás se comporta dessa forma não está na questão da energia ou da temperatura, tem alguma outra coisa. Para chegar nessa outra coisa, a análise que a gente estava fazendo pode não dar muito certo. A gente está preparando o gás com uma massa uniforme que vai estar ocupando o espaço de forma também uniforme. Mas para chegar à conclusão que a gente precisa trabalhar com gás e suas moléculas, como a gente está mostrando aqui. Essa é a situação antes de abrir a válvula, mas vamos trabalhar agora a situação depois de a gente abrir a válvula, como o gás vai se comportar. Como aqui daria uma análise que não é conveniente com esse tanto de moléculas, vamos começar com duas. Na situação com duas moléculas, a gente tem 4 possíveis situações. A gente tem todas as duas de um lado, todas as duas do outro, uma de cada lado ou uma de cada lado com elas trocadas. Observe, primeiro, só uma coisinha, a gente colocou assim nas cores só para dar para diferenciar as moléculas e para fins ilustrativos mesmo. Mas é o seguinte, vamos fazer a partir de agora uma coisa. As situações em que todas as moléculas estão de um lado só e o outro está vazio, a gente vai chamar isso de, vai ser a situação mais ordenada possível. A gente vai destacar de vermelho. Vai ser a situação em que a divisão é perfeita, portanto você tem uma ordem. As situações aqui, em que está uma de cada lado, ou que vai estar igualmente dividida entre os dois lados, a gente vai chamar da desordem absoluta. A gente vai marcar de verde. Nessa situação, a gente tem duas situações de ordem absoluta e duas de desordem absoluta. Mas como diferentes números de moléculas, isso vai ser um pouco diferente. Com 3 moléculas, o número de arranjos possíveis já dobra, mas mantém-se apenas 2 estados possíveis em que está concentrado de um lado ou de outro. Aí é o seguinte, aqui a gente tem somente as duas, do mesmo jeito que vai estar de um lado só, e a gente não marcou em verde o que fica igualmente dividido, porque por ser com 3 moléculas, a gente não vai ter uma divisão certinha. Mas já observa que nas outras 3 situações, já está mais desordenado, já está mais espalhado do que a situação de ordem perfeita.
quando a gente aumenta para 4 moléculas, novamente o número de arranjos dobra, apenas 2 permanecem de forma concentrada de um lado ou de outro. Agora, as que estão homogeneamente distribuídas, 2 de um lado e de outro, já são 6 possibilidades agora, mostrando que o número de estados totalmente concentrado mantém o mesmo e, portanto, a possibilidade vai caindo, porque o número de arranjos aumenta, e a forma de se distribuir homogeneamente também vai ficando cada vez maior. Então, nós chegamos no conceito definido como entropia. Entropia geralmente se fala como uma desordem do sistema. Essa desordem se refere à aleatoriedade. Quanto mais arranjos um estado possui, por definição, esse é o estado de maior entropia. E como é o que tem maiores estados possíveis, ele é o estado que tem maior probabilidade de acontecer. E é por isso que se diz que a tendência do universo é que a entropia aumente constantemente. Mas quando a gente trabalha com química, trabalha com gases, as substâncias, etc., a gente trabalha com 1 oxigênio, 2 oxigênios, 3 oxigênios. Ok que na hora que a gente vai trabalhar realmente aparecem esses números, mas 4 mols de oxigênio. Aí entra essa questãozinha do mol. O que é um mol? É 6 vezes 10 elevado a 23, o que é 6 com 23 zeros depois. Quando a gente está trabalhando em situações reais, a gente não trabalha com uma molécula, 2, 3, 4, a gente trabalha com mols de moléculas. Agora, uma coisa, imagina um galão de água de 20 litros, mais ou menos desse tamanho, certo? Agora, olha para a sala à sua volta, quantos deles cabem? Cabem muitos. Mas eu vou te contar que o volume que 1 mol de gás, que esse número de moléculas de gás ocupa, é mais ou menos o volume de um galão de 20 litros. Então, o número de moléculas de gás que a gente tem dentro dessa sala é o número de galões que vocês vão chegar, vezes isso. Então, imagine o número de arranjos que a gente mostrou duplicado esse número de vezes. Agora vamos pensar, não em recipiente de vidro, como a gente vem fazendo até agora, e o oval. Vamos pensar na sala mesmo. Essa fileira do meio divide a sala em 2 partes, aqui e aqui. Qual que é a possibilidade de todas as moléculas de gás da sala estarem de um lado só? Continua sendo 2, porque a gente foi mostrando. Com 2 moléculas, 3 moléculas, 4 moléculas, você sempre vai ter 2 possibilidades de estarem todos de um lado só. Todos de um lado ou todos do outro. Mas agora, olha o número de arranjos que a gente tem. É esse número vezes o número de galões. Então, a probabilidade disso acontecer é ridiculamente pequena. Ao passo que a probabilidade de estar igualmente distribuído vai crescendo, como a gente veio mostrando. A primeira era 2, depois era 20 constatáveis, depois já era 6. Se fosse aumentando, a gente ia ver que aumentava ainda mais. Aí, mais uma coisa que mostra isso. Eu estou aqui. Se eu estivesse ali, ou se eu estivesse ali, eu estaria respirando da mesma forma. Você, por ir por um canto diferente da sala, não passa a respirar pior por isso. Isso é porque a concentração de gás e oxigênio pode não estar perfeitamente igual em todos os pontos da sala. O que não está, porque não é tudo perfeitamente homogêneo. Mas é tão próximo, tão parecido, tão homogêneo, que não faz diferença nenhuma para o meu organismo. A concentração que tem é suficiente, é a que eu preciso e não vai dar problema por isso. Por isso ninguém sufoca dentro dessa sala. Mas aí entra uma outra questão. A gente está falando que entropia é da tendência de homogeneizar as coisas, de ficar tudo igual, mas não é só na questão de organização espacial. Não é só se a molécula está aqui ou está lá. Por isso a gente tem mais uma situação. Se eu tenho uma porção de água quente, uma porção de água fria, como está aqui, e eu coloco dentro de um recipiente, o que vai acontecer? A água quente vai ficar mais quente, a água fria vai ficar mais fria? Ou as duas vão começar a entrar em um equilíbrio térmico? A água quente vai esfriar um pouco, a água fria vai esquentar um pouco até elas atingirem uma temperatura intermediária. Vai ficar mais homogêneo, o sistema vai se homogeneizar mais. A questão é que a questão da entropia, a tendência de as coisas serem homogêneas, não vale só para a organização espacial, as moléculas vão estar aqui ou lá. Vale também para a questão de energia, temperatura, os fluxos de calor que acontecem dos lugares mais energéticos para os menos energéticos. Então chegamos na questão de energia e trabalho, que são 2 conceitos muito importantes para essa análise que estamos fazendo. Energia é um conceito fisicamente muito difícil de distribuir, de definir, mas ele está associado à forma que um corpo interage com os outros à sua volta e algumas propriedades desse próprio corpo, como sua massa e sua velocidade. O que acontece, e trabalho está associado à transferência de energia, a variações de energia. Para qualquer coisa acontecer, é necessário realizar trabalho. Quando você esfrega seu pé no chão, o atrito realiza trabalho dissipando calor. Quando você arrasta uma cadeira, você está realizando trabalho. E, como foi dito no exemplo da água, o trabalho acontece no sentido de transferir energia de coisas mais energéticas para menos energéticas. Pensando nisso, lentamente, muito gradualmente,
poderíamos pensar que daqui a trilhões de anos, as partículas de todo o universo atingiriam um estado em que todas teriam mais ou menos a mesma quantidade de energia. E então chegaria no estado conhecido como morte térmica, que seria quando, pela homogeneidade de energia, seria impossível realizar trabalho, o universo pararia. O resultado seria, inevitavelmente, um estado de repouso e morte universais, se o universo fosse finito e deixar de obedecer às leis existentes, como disse Lord Kelvin. É uma situação engraçada. A gente tem a tendência de pensar que o fim do mundo tem que ser uma coisa grandiosa. A humanidade tem a tendência de se engrandecer. Quando as pessoas falam de fim do mundo, muitas vezes não falam de fim do universo, fim da Terra, mas sim somente de um fim da humanidade. Falam de um fim que poderia ser um apocalipse zumbi, poderia ser uma invasão alienígena, como falam os colegas da outra palestra. Falam do apocalipse bíblico, falam de um meteoro atingindo a Terra. Tentam engrandecer muitas situações. As pessoas já pensam que o fim da humanidade vai ser algo grandioso. Pensam então, o fim do planeta Terra deve ser algo maior ainda, como o Sol engolindo a Terra, que é uma previsão que realmente existe. E se pensam que o fim da Terra vai ser algo tão grandioso, imagina o fim do universo. Deve ser uma grandiosidade sem tamanho. Aí chegam os físicos. Eles fazem uma previsão de que o universo vai lentamente parando, porque ele vai ficando mais homogêneo. O universo vai parando aos poucos, gradualmente, até que, de repente, o universo fica tão homogêneo que ele para. O universo para e fica infinita, fica numa monotonia sem fim. E quando eu falo sem fim, é literalmente sem fim. Ficaria para sempre parado. Nesse caso, não seria propriamente um fim do universo, seria o dia que o universo parou. A não ser que nós pensássemos na contestação proposta por Maxwell, ou cientista extremamente importante para a termodinâmica. Ele criou um experimento mental, que ficou conhecido como demônio de Maxwell, que traz a seguinte pergunta. Imagine que você tem uma caixa com uma divisória entre os seus dois recipientes e tem diversas moléculas. Tem umas mais energéticas, que foram representadas pelo vermelho, e menos energéticas, que foram representadas pelo azul. Imagine que existe uma criatura controlando a passagem das moléculas de um lado para o outro. Essa criatura só deixa passar para o lado direito as moléculas mais energéticas e para o esquerdo as menos energéticas, chegando num estado que seria mais organizado que o estado anterior. Seria como se você tivesse um copo de água e parte da água começasse a esquentar do nada e a outra parte começasse a esfriar do nada. O que Maxwell quis exemplificar com isso é que, igual nós falamos no exemplo do gás, nós tratamos o tempo todo de possibilidades. Existia a probabilidade de se concentrar tudo de um lado. A questão é, não tratem a Noster como verdade absoluta, como algo determinista. É algo probabilístico, que trata de possibilidades. Mas uma contestação mesmo à Noster é a própria citação que a gente usou para afirmar ela, a citação de Lord Kelvin. Ele fala que o resultado seria inevitavelmente um estado de repouso e morte universais, se o universo fosse finito e deixar de obedecer às leis existentes. Nós estamos hoje no ano de 2015. 100 anos atrás, em 1915, Einstein apresentou ao mundo a teoria da relatividade geral. Nesse momento, o próprio Kelvin tinha afirmado, mas os cientistas acreditavam que a física já estava chegando ao seu fim, que já havia sido descoberto tudo que havia para descobrir e que a mecânica já estava completamente explicada. Pois bem, quando Einstein apresentou a relatividade geral, muitos dos preceitos em que as pessoas antes acreditavam, da física newtoniana, por exemplo, caíram por terra. A gravitação de Newton hoje para pouco serve comparada à relatividade geral. Aí a gente entra na seguinte situação, que a relatividade foi o que proporcionou a possibilidade de diversas tecnologias que a gente tem hoje. O GPS que você tem no seu celular, que você tem no seu carro, que inclusive os mísseis usaram durante a Guerra Fria, só foram possíveis graças à relatividade geral. O que impede que daqui a 10, 15, 20, 50, 100, 200 anos não apareça um outro cientista de tamanho brilhantismo que vá apresentar novos fatos antes desconhecidos e que não vão mais fazer valer essas leis existentes que preveem a morte térmica. Além disso, também existe a questão de se o universo fosse finito. Existe atualmente a teoria mais aceita cientificamente, devido às evidências que se tem hoje, é que o universo surgiu de uma singularidade e está em expansão acelerada. Mas mesmo assim nós não sabemos se essa expansão se prolonga indefinidamente, se ela é finita. Existem diversas hipóteses para explicar como o universo está. Então, a gente tem diversas possibilidades. O criacionismo não deixa de ser uma possibilidade. Temos o Big Bang, que é o mais aceito, que poderia ser um evento único ou não, porque existem os que acreditam que o universo é pulsante. Você não teria tido muito Big Bang como não teria no futuro. Você teria uma singularidade, um ponto único que concentrava toda a matéria, que começaria a se expandir.
mas ele não se expandiria com velocidade uniforme. A velocidade de expansão iria diminuindo, até que ele chegasse ao ponto máximo de expansão. Chegaria a esse ponto máximo, então começaria a contrair. Contrair, 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 até se tornar um pequeno ponto. Esse ponto voltaria a se expandir novamente. Mas dentro dessa ideia, se o universo começasse a se contrair, 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 ele poderia voltar a ser o ovo. O mesmo ovo que eu disse antes, que veio antes da galinha. E, gente, é isso. E muito obrigado por virem. Gente, a gente tem perguntas.